em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Como esse tema é um tema muito abrangente, é um tema que ela dá em vários caminhos, eu vou seguir um caminho aqui hoje, falando do nosso comportamento a respeito à fé. O que Deus espera de nós a respeito à fé, nós que somos crentes. Então hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de crente. Eu vou dar aqui hoje esse ensinamento sobre 3 classes ou 3 tipos de crente que nós estamos vendo nesses últimos dias e a própria palavra diz sobre esses crentes. Amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Então, aqui no versículo 19, onde não é a nossa pregação, mas eu quero começar aqui, diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmão, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Versículo 24, aonde vamos estudar. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Vou repetir. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Aqui no versículo 24, onde nós iremos começar essa noite, Deus fala que Ele quer que a gente se importa uns com os outros. E quando você parar para pensar no que Deus fala, automaticamente nós temos que refletir o que Satanás faz. Porque nós iremos então vamos perceber o nosso proceder, se ele é um proceder justo ou um proceder maligno. Então, todas as vezes que Deus ele fala conosco por meio da palavra, automaticamente a nossa mente começa a dar sinais se nós estamos fazendo alguma coisa contrária ao ensinamento de Deus. Então, como eu quero falar de 3 tipos de nível de crentes, e nos dias de hoje, pode ter muito mais, mas nos dias de hoje, eu vou frisar, existem 3 tipos de crentes dentro da igreja, fora da igreja, 3 comportamentos diferentes, né? E a confusão talvez seja isso, a falta de conhecimento, de estudo, né? Porque Deus fala uma coisa e as pessoas elas se comportam diferente, agem diferente,
se Deus falou, porque as pessoas têm uma atitude errada, agressiva, porque as pessoas não falam uma com a outra, né? Então, eu quero fazer essa comparação aqui esta noite. Primeira coisa, Deus está dizendo para você se importar. Aí Ele vai dizer qual tipo de pessoas que você vai ter que se importar. Amém? Amém. Ele fala que nós temos que se importar um com o outro. Você tem que ser importante para mim. Eu tenho que ser importante para você. Só que você e eu temos que ser importantes e mostrar essa importância com aquela pessoa que está lá fora, aquela pessoa que está afastada, aquela pessoa que talvez não está amadurecida como você. Você tem que se importar com aquela pessoa também. Então, isso é Deus falando. Importai-vos uns com os outros e incentivar. Então, quando você vê Deus falando que você tem, além de você se importar com aquela pessoa, Ele está dizendo quem é, Ele está dizendo que aquele irmão, você precisa se importar com aquele irmão e incentivá-lo. Incentivar. Vamos, meu irmão, porque a palavra de Deus fala assim: você pode todas as coisas, Deus é com você, Ele te escolheu, você vai sair da situação, nós vamos orar por você, levanta agora, ó. Olha que Deus ensina, incentive o seu irmão. Quando Deus fala que você tem que incentivar, Ele está apontando para alguém. Ele está apontando para alguém que não está na mesma posição que você está. Deus está querendo nos alertar aqui hoje a respeito disso. Jesus gerou no meu coração hoje. Ele fluiu no meu coração hoje essa palavra. Então, o primeiro tipo de crente está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenhamos-se firmes, inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Então, essa carta está sendo enviada para as pessoas que pessoas constantes, pessoas fortes, pessoas definidas, pessoas que bem centrado na fé. Então é uma carta, é um escrito pelo Espírito Santo aos irmãos que é constante na fé, é definido na fé, é muito centrado a sua fé em Deus. Que Deus chama esses irmãos, lá em Romanos, capítulo 15, Deus chama esses irmãos, no capítulo 15, dizendo assim, versículo 1, Romanos 15, 1. Nós que somos fortes. Então, quando alguém toma um título dizendo nós que somos fortes,
O apóstolo Paulo está dizendo aqui que pessoas que já foram experimentadas por Deus, pessoas que passaram por todo tipo de provação, enfrentou todo tipo de luta no mundo espiritual, pessoas que tiveram experiência, são crentes que perderam filhos assassinados, mas não negaram a fé, crentes que perderam a sua esposa, mas não negaram a fé, sabe? Crentes que perderam tudo que é de material, mas permaneceram na fé. Então, crentes que foram experimentados no Senhor. Lá no Antigo Testamento, no Salmo 18, fala que Davi, ele foi perseguido pelos seus inimigos e pelo rei Saul. Foi tão forte que Davi passou, ele foi tão experimentado na fé, e ele, como o rei consagrado por Deus, mas havia Saul no trono. Então, nesse período de dele estar Saul no trono, ele foi cercado pelos seus inimigos muitas vezes. Isso quer dizer, ele foi provado muitas vezes. Muitas vezes ele teve que fugir, correr. Muitas vezes ele teve que se esconder. Muitas vezes ele teve que lutar pela sua vida. Então, Davi, ele descreve que lá vamos ler lá no Salmo novamente, só para você não perder isso, porque eu tenho que te dar essas coisas. Lá no Salmo 18, nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus, depois vou voltar aqui nesse lugar. Salmo 18. Diz assim: o Senhor é minha rocha, versículo 1. Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, a quem meu refúgio. Ele é o meu escudo, é o poder da minha salvação, é a minha torre segura. Clamou ao Senhor, que é digno de louvor. Clama ao Senhor, que é digno de louvor. O seu salvo e sou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me renderam, rodearam. Torrente da destruição me aterrorizaram. As cordas do céu me cercaram. As armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. No seu tempo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Então aqui mostra alguém exaltando a Deus, glorificando a Deus. Alguém que passou por experiência, por provações. E por ter passado por provações, enfrentar a experiência, se tornou alguém forte no Senhor.